Eu sou a Fernanda e estou aqui para mais um bate-papo no SFM, nesta tarde de sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Agora são 4 horas, 6 minutos e agora eu converso de forma virtual também. Estamos também no Facebook da Rádio no SFM. Eu converso com a professora Graciane Aiello, ela que é médica veterinária do Hospital Veterinário da UnoESC Xanxerê. Professora Graciane, boa tarde, seja bem-vinda à programação da Rádio Noesc FM, também ao nosso Facebook, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Fernanda. Agradeço imensamente o convite para estar aqui na tarde de hoje. A gente que agradece a sua disponibilidade, professora. E vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, é muito importante a gente abordar, que é exatamente o câncer de mama em pets. Quando a gente fala, né, em Outubro Rosa, automaticamente nós lembramos da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama em humanos. Mas existe um outro grupo, né, de mamíferos que também merece atenção quanto ao diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama, que são exatamente os nossos pets, as nossas gatinhas e as nossas cadelinhas. Até porque, né, professora, os nossos pets, eles não conseguem dizer o que eles estão sentindo, eles apenas mostram alterações no seu comportamento, né? O que justamente pode nos levantar um alerta de que algo não está indo muito bem, né? E esse assunto, na verdade, ele foi abordado pela professora Graciane, juntamente com os acadêmicos, é isso, professora? Foi proposto uma atividade para os seus acadêmicos. Conta melhor para a gente como surgiu a ideia de tratar esse tema. Exatamente. Como estamos no mês de outubro, um mês aí de conscientização, né, da prevenção do câncer de mama, e as gatas e as cadelas também, né, são animais aí que têm uma casuística muito grande dessa patologia. Para ter uma ideia, né, as cadelas são 3 vezes mais chances de ter tumor de mama comparado às mulheres. Então, frente a gente abordar esse tópico também na nossa disciplina de clínica cirúrgica de pequenos animais, foi passado aos alunos para eles fazerem aí posts de conscientização sobre, inicialmente, diagnóstico, né? Teve um grupo de alunos que fez sobre o tratamento e outro grupo sobre prevenção do câncer de mama nas cadelas e nas gatas, né? Para trazer algumas informações, né, para os tutores de como fazer esse diagnóstico, como que se deve conduzir e, mais importante, prevenir, né? Que a gente deve basear hoje em dia a medicina na prevenção, né? Que é mais fácil, a gente tem respostas terapêuticas melhores, prognóstico melhor quando a gente trabalha na prevenção e não no tratamento das doenças. Então, isso foi uma atividade acadêmica com os alunos do 7º período do curso de medicina veterinária. Que legal. Agora, professora, então vamos trazer essas informações que foram obtidas, né, nesse trabalho para os nossos ouvintes aqui da rádio, também para os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook da rádio. Como saber se gatas e cadelas podem estar, de repente, com câncer de mama e o que fazer nesses casos? A gente sempre indica o acompanhamento com o médico veterinário periódico, né, para fazer uma avaliação, porque, como eu disse, né, medicina baseada em prevenção, né, fazer aí o diagnóstico precoce, né, de qualquer alteração. Mas frente aí, né, então se esse animal vem para consultas, vacinas, acompanhamento, isso já vai ser detectado durante os exames e, claro, quando diagnosticado no início, as chances de cura, né, são muito grandes, né? Mas caso o tutor esteja em casa, fazendo ali um carinho nos animais, a gente sempre orienta para fazer o carinho nas cadeias mamárias, né? As gatas e as cadelas têm mamas, né? As cadelas mais ou menos uns 5 pares de mamas, né, bilateral, e as gatas 4 pares. Elas podem ter alteração de número, né, de mamas, ter uma mais ou a menos do padrão. Então, para os tutores, fazer um carinho, né, pegando toda a cadeia mamária, né, então de mama até mama, né, fazendo um carinho. A gente colocou um vídeo ali
como fazer isso nos nossos posts, né, daqui do curso da Medicina Veterinária da UNOESC em Xanxerê, que o tutor pode, ao fazer esse carinho, se observar qualquer alteração, né, qualquer nodulação, algo, a estrutura mais firme, ou que o animal apresente dor, até mesmo que saia alguma secreção de alguma mama, que ele procure o médico veterinário nesse momento, porque pode muito bem, nesse caso, ser uma forma aí do tutor já diagnosticar o câncer de mama logo no começo, né? Quando ainda é estruturas pequeninas, com esse carinho ele pode detectar e fazer um atendimento veterinário para esclarecer melhor sobre isso. Excelente. E quais seriam os tratamentos possíveis caso se confirme, então, um câncer de mama? E lembrando sempre, né, que esse diagnóstico, essa confirmação ou não, virá sempre de um médico veterinário, não é, professora? Isso mesmo, necessita-se desse atendimento, porque o médico veterinário vai fazer exames, primeiro, para saber, esse nódulozinho que foi encontrado é um tumor de pele ou é um tumor de mama? Porque a abordagem vai ser diferenciada, tá? Tumores de pele também pode estar na região das mamas e o tratamento ser totalmente diferente do que um tumor realmente de tecido mamário. Então, esse é o primeiro passo do diagnóstico, né? Que o veterinário vai fazer, distinguir se é um tumor de pele ou de mama. Né? A partir que fez um diagnóstico, a gente vai fazer um exame citológico. Né? A gente vai coletar materiaizinhos ali, por meio de uma punção, para fazer uma análise laboratorial, para determinar se realmente é um tumor de mama ou cutâneo. E até mesmo dá para determinar malignidade, né? Porque a gente vê que a maioria dos tumores, tanto em gatas quanto em cadelas, né, 80% dos tumores são malignos, né? E se de confirmar tumor de mama, a indicação é a remoção cirúrgica. Ela é o tratamento base para os tumores mamários. É o que a gente faz em praticamente todos os casos. Quando que a gente não faz a ressecção cirúrgica? Quando o animal ele já tem metástase em órgãos à distância, em que a remoção do tumor primário, que é o de mama, não vai trazer aí benefícios para o paciente, a não ser que esse tumor esteja ulcerado, sangrando, inflamado, e aí a gente ressecciona realmente para dar qualidade de vida para o paciente. Ou se é um caso de um tumor que a gente chama de carcinoma inflamatório, que ele é extremamente maligno, com prognóstico ruim e que não muda com o tratamento cirúrgico, tá? Mas a maioria dos outros tumores a gente retira, faz a remoção, manda para o exame histopatológico, que é a confirmação daquilo que aquele exame inicial a gente fez, ele só sugere. Então a gente tem que confirmar com o exame histopatológico, por isso que é importante a retirada, para confirmar e graduar, né, dizer que tipo histológico é, porque dentre os tumores malignos, existe o que são bem mais malignos que outros. Então, a gente tem que avaliar mesmo a localização de mama, né, que mama está cometendo, qual é o tamanho desse tumor e que tipo histológico ele é, para a gente ver se o tratamento cirúrgico sozinho ele é eficaz ou se a gente tem que associar alguma outra terapia, como a quimioterapia, né, que é bastante realizada na medicina veterinária, né, ou se a gente tem que fazer alguma terapia hormonal, com anti-inflamatório, com também radioterapia. A gente tem outras modalidades terapêuticas, mas sem dúvida alguma a quimioterapia é a eleição aí como adjuvante, né, como tratamento associado à ressecção cirúrgica. Então, isso tudo vai com base em cada caso a escolha do melhor tratamento. Professora Graciane, a idade do animal também pode ser um fator de decisão de fazer ou não fazer a cirurgia? Não, na verdade, a gente aqui no hospital em Xanxerê, há pouco tempo, fizemos uma anestesia no paciente de 18 anos. Nossa. A idade não é um fator para nós. O que é um fator importante, na verdade, quais são os fatores? São os exames complementares, né? A gente faz uma avaliação hematológica com exame radiográfico de tórax para pesquisar se tem metástase, ultrassom abdominal. Às vezes a gente faz outros exames se necessário, uma tomografia, né? O que é mais necessário? Mais outros exames. E a gente vê se o animal tem alguma alteração orgânica que contraindique ele ser submetido a uma anestesia, independente da idade, né? Isso a gente contraindica e a gente talvez aborde a terapia com uma abordagem com quimioterapia, com rádio, outra alternativa, né?
Mas a idade em si, para nós veterinários, né, não é um fator limitante. Claro que os nossos procedimentos anestésicos são realizados com médicos veterinários anestesiologistas, né, que são especializados na área, e aí para ter uma segurança, né, para o paciente durante o procedimento. Porque, claro, pacientes geriátricos necessitam de uma anestesia especial para eles, né, mas não existe uma contraindicação. Perfeito. E assim como nos humanos, como a professora falou anteriormente, né, quanto antes detectado, mais eficaz o tratamento e maiores também as chances de cura, não é mesmo? Existem formas também de prevenir o aparecimento de câncer de mama em gatas e cadelas? Com certeza, e isso é muito bom de ser abordado. Né? A gente tem sim alternativas para prevenir, e que o principal delas é a castração. Né? É sabido que a liberação hormonal, né, tanto endógena como, né, produzida pelo próprio organismo do animal, quanto exógena por meio aí de aplicações de anticoncepcionais, né, tem aí uma relação com maior incidência de tumores. Né? Então, a castração, ela tem sim um papel de proteção, de prevenção na formação de neoplasma. Em gatas, para você ter uma ideia, gatas inteiras, ela tem 7 vezes mais chance de ter tumor de mama do que uma gatinha castrada. E essa prevenção da castração está relacionada com o tempo, né, com intervalos de cio, com a idade do paciente. É diferente entre uma espécie e outra. Né? Então, nas gatas, a gente indica a castração, né? A gente sempre indica a castração precoce. Mas essa precocidade, ela é de acordo com a espécie e a raça do animal, né? A gente não faz... Com que idade, mais ou menos? É isso que é. Como é precoce, né? Porque se for pensar, 2 meses de idade eu vou castrar, porque assim eu vou evitar com que o animal saia para a rua e faça, né, tenha cruze com outros cães e possa ter uma gestação indesejada. Aí também não é legal para o paciente, né? A gente tem que lembrar que a castração, por mais que seja uma cirurgia muito realizada, é um procedimento cirúrgico, invasivo, uma cirurgia de uma complexidade cirúrgica moderada, né? Precisa ter uma habilidade, precisa ter um centro cirúrgico adequado para se fazer, porque as complicações podem ser, assim, devastadoras se realizada de qualquer forma num paciente que talvez não possa ser submetido à cirurgia, né? Então, a gente indica a castração para gatas a partir dos 6 meses de idade, né? É sabido que gatas que são castradas aproximadamente com 6 meses de idade, né, um pouquinho acima dos 6 meses de idade, a castração previne 91% da ocorrência de neoplasma mamário. Entre 1 ano, mais ou menos, né, a partir de 1 ano de idade, já cai para 86% essa chance de prevenção. E entre 13 meses e 24 meses, ela já cai para 11%. Ou seja, cai muito. Então, gatinhas, a gente preconiza a castração entre 6 meses e 1 ano de idade. Esse é um período adequado. Mas isso já não é verdade para as cadelas, né? Até há pouco tempo se indicava a castração antes do primeiro cio. Que pode variar aí o tempo do primeiro cio de raça para raça. Só que os estudos recentes têm se relatado ocorrência de outras doenças tão importantes e tão graves quanto o tumor mamário. Então, hoje a gente já não está mais indicando para cadelas a castração antes do primeiro cio. Só que a gente vê que essas doenças que podem vir, né, concomitante aí à castração precoce, elas são afecções que geralmente acometem mais raças de grande porte, né, como Rottweiler, pastor alemão, dog alemão, São Bernardo, várias raças aí, as maiores, né? Certo. Esses tumores são os osteosarcomas, são tumores aí extremamente agressivos, né? A castração precoce também pode dar alteração articular, propiciando lesões aí de articulação coxofemoral, ruptura de ligamento cruzado, que também são afecções que mais acometem raças de grande porte. Portanto, a gente não padroniza a idade para cães em geral, né? A gente está discutindo mais de raça para raça, porque já tem um artigo que mostra que cada raça tem predisposição a mais doenças, então tem que ajustar essa castração precoce de acordo com a raça.
Mas o que se está se falando é castração entre o primeiro e o segundo cio, né, em raças de menor porte, né, de cães de porte menor, e entre o segundo e o terceiro cio em cães de porte maior, né, gigante e grande. Então, mas tem que avaliar a raça, né, do paciente, que pode ter aí uma alteração nesse protocolo. Perfeito. Agora a professora Graciane está falando de raça, né, de cães e também raça de gatos, né? Por que não? Mas o mais comum é a gente falar em raça de cães, né? Mas a gente não pode esquecer que a castração na raça mais comum, vamos chamar de raça também, né? Que são os vira-latas. Que é Por o que sem não, raça. né? Para que tenham mais de raça que um vira-lata, né? E também Exatamente. é importante que sejam castrados, Claro. né? Todos os animais, né? Todas, independente da raça, porque a gente vê que algumas doenças acometem raças puras, né? E, como eu disse aqui, as de grande porte. Claro que animal SRD de grande também pode também ser mais acometido também, obviamente. Mas todos, né? Independente de raça, são beneficiados com a castração. A gente só tem que ver o tempo certo, né? Perfeito. Que é variável. E quem pode dizer isso é o médico veterinário de nossa confiança, né? Claro, com certeza. E é isso que a gente conversa com os tutores, né? Porque o que a literatura traz como ideal, às vezes para aquela família não dá certo. Né? Por exemplo, se tem outros cães em casa, ou se essa cadela tem uma doença aí que ter uma gestação vai comprometer. Então, a gente muda esse protocolo. A gente não põe uma coisa para todos os cães. A gente individualiza para cada família, para cada animal. Bem diferenciado. Cada caso é um caso, né? Com certeza. Exatamente. E eu destaco, professora, você falou anteriormente a questão dos anticoncepcionais, né? A gente pode considerá-los os grandes vilões para a incidência de câncer de mama, tanto em gatas quanto em cadelas? Com certeza, eles são grandes vilões mesmo. A gente vê nas gatas, elas têm aí aumento da incidência em 3,4 vezes mais daquelas que utilizam os anticoncepcionais, e as cadelas 2,3 vezes mais. Então, realmente, o anticoncepcional para os animais, né, não deve ser abordado, não deve ser enxergado como é na espécie humana. Né? Nos animais, a sua utilização, ela traz aí grandes malefícios para a saúde. Né? A sua aplicação, ela não é indicada em qualquer fase do ciclo da estral, que a gente chama, da gata e da cadela. Então, na verdade, na medicina veterinária, ela não tem uma indicação adequada, a gente não faz a utilização desses métodos. E a castração, sim, é o método que a gente utiliza como prevenção, como controle populacional também. Né? Então, os anticoncepcionais para cães e gatos, nós não indicamos os tutores fazerem administração, né? Porque eles não vão contribuir e pode aí ter consequências devastadoras. E não é só tumor de mama, a gente fala também infecção uterina, a gente fala hiperplasia mamária nos gatos, a gente fala de várias outras afecções que esses anticoncepcionais podem causar. Né? E às vezes os tutores não querem gastar com cirurgia, né? Mas às vezes as consequências do uso desse anticoncepcional trarão muito mais gastos aos tutores e também colocar em risco a vida do paciente, que é o mais importante, né? Exatamente. E a gente lembra, né, que diversos municípios têm um programa de castração, né? Tem convênios com clínicas veterinárias. E em Xanxerê, aqui em Campos Novos também, nós temos a clínica veterinária. Em Xanxerê tem um hospital veterinário, né, da UNOESC. Então, é importante procurar ajuda nesses lugares, né? Recursos tem, existem formas, é só procurar, é só se inteirar um pouco melhor do assunto e procurar a melhor solução, né, professora? Eu gostaria que você deixasse como dica final aí quais são as principais recomendações, então, além da castração, que a gente já viu os benefícios, né, que são muito importantes, são essenciais aí para os nossos pets. Quais são as dicas finais que você deixa como orientações a todos os tutores de pet? A minha dica sempre vão fazer um acompanhamento periódico, né? Porque não é só tumor de mama que
os animais padecem, existem várias doenças, então fazer um acompanhamento, mas em casa, fazer os carinhos em busca, fazer a palpação nas mamas, isso é fundamental. Qualquer alteração, não importa qual, pedir auxílio, procurar um atendimento veterinário, porque isso é que vai trazer aí um melhor ou pior prognóstico para o paciente, né? A partir que detectados esses tumores, necessita-se sim de tratamento. E o tratamento cirúrgico é o de escolha, a não ser que exista uma contraindicação. E a castração é o melhor remédio, né? É a melhor alternativa para prevenir. Mas lembrando, depois de 4 anos de idade nas cadelas, ela já não tem efeito, né? Então, vou castrar meu animalzinho de 10 anos. Não, é observado que até os 4 anos ela tem esse efeito na proteção, né? Na prevenção do câncer de mama, tá? Não estou falando que não tem que fazer castrações após essa idade, mas nesse objetivo, sim, é só até os 4 anos de idade. E nas gatas também até os 2 anos de idade. Depois disso a gente não vê mais benefícios nesse aspecto. E anticoncepcional não é uma alternativa nem para controle populacional, né, para uma gravidez indesejada, para nada. Não deve ser reutilizado, né? Então, como alternativa aí, a castração deve ser sempre a primeira escolha. Perfeito. E observarmos sempre, né, os nossos bichinhos, sejam fêmeas ou macho, enfim, se eles tiverem algum probleminha, algo não está funcionando muito bem no organismo deles, com certeza eles vão nos passar um alerta, né? É só pela saúde deles, né? Exatamente, importante dizer, os machos também podem ter câncer de mama, né? Eles também têm glândula mamária, porém, por não ter uma atuação hormonal que faça ela, né, ter um desenvolvimento durante os ciclos, né? Acaba que é mais infrequente, né? É 1% só dos cães que apresentam tumor mamário, né? Mas os machos também podem apresentar, então ficar de olho também, né? Perfeito. Conversamos com a professora Graciane Aiello, ela que é médica veterinária do Hospital Veterinário da UnoESC de Xanxerê, professora da casa também. Professora, agradeço muito a sua participação, sua disponibilidade, informações importantíssimas que você nos repassou. Muito obrigada e seguimos sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é muito bom falar, né, sobre os nossos pequenos animais, então contem comigo sempre que necessário. Obrigada, professora, um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.